Irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Estamos começando o nosso estudo semanal das lições bíblicas CPAD. Nós queremos dizer que estamos muito felizes com a sua audiência, estamos muito felizes com o seu engajamento e com seus comentários. Queremos louvar a Deus pela vida daqueles alunos que estão semanalmente aqui conosco, estudando fielmente a palavra do Senhor, e também queremos dar as boas-vindas a você que está conhecendo o canal hoje, que está chegando hoje aqui em nossa videoaula. Já queremos te convidar a olhar toda a playlist que nós temos aqui no canal ADMP TV. Nós queremos te convidar a se inscrever, a clicar no sininho de notificação, e aí você vai ficar por dentro de tudo que acontece aqui na Assembleia de Deus Missão aos Povos em Uberlândia, e também será avisado de quando a nossa pré-aula entrar no ar. Bem-vindo, bem-vinda! Está começando o programa Escola Bíblica Dominical. A lição de número 7 tem como título A Queda do Ser Humano. O nosso texto áureo nos diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. É o capítulo 5, versículo 12 da carta de Paulo aos Romanos. A nossa verdade prática nos diz: ao pecar contra Deus, o homem perdeu o completo domínio sobre a criação e tornou-se vulnerável à morte. Em Cristo, porém, temos o reino e a vida eterna. A nossa verdade prática está associada também à nossa leitura bíblica em classe. E a nossa leitura bíblica em classe está em Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7, uma história bastante conhecida de todos, que é a história da tentação de Eva, da tentação de Adão e da queda de ambos no Éden. Muito bem, nós estamos aí nesta jornada, estamos estudando o homem. Esse é o grande objetivo da revista deste trimestre, primeiro trimestre de 2020. Nosso olhar, o nosso foco está sobre a chamada antropologia bíblica. E nas 6 lições anteriores já estudamos tanta coisa e tivemos tantas informações ricas, e eu espero que este trimestre esteja sendo para a sua vida uma bênção, como tem sido para a nossa aqui do canal ADMP TV e da Escola Bíblica Dominical de Uberlândia. Muito bem, e hoje nós vamos estudar uma parte transicional da antropologia bíblica. Nós, até então, estamos concentrados, estamos estudando desde a formação do homem, o seu caráter, a sua natureza. Passamos também a falar sobre as suas tendências, sobre a sua unidade, falamos sobre os seus atributos, não é verdade? E hoje, e na lição passada, perdoe-me, nós falamos sobre a sua sexualidade. Não sei se os irmãos perceberam, mas até a lição passada, a todo momento nós estamos olhando de forma dicotômica entre o homem e os animais irracionais, entre o tesouro e a joia da criação humana, da criação de Deus, que foi o homem, e o restante da criação, os seres criados, além, claro, do próprio ser humano. Agora, hoje não. Hoje nós começamos uma transição que, na verdade, vai passar um pouco por 3 campos teológicos. O assunto de hoje, ele é abordado tanto pela antropologia bíblica, quanto também é abordado pela armatiologia e pela soteriologia. Antropologia, o irmão já viu comigo, que é o estudo do homem.
é o estudo das suas características e da sua formação. Já a armatiologia é o estudo do pecado, da sua origem, da sua criação, do seu surgimento, claro, e dos seus efeitos, da sua natureza e dos seus efeitos. Já a soteriologia é a doutrina linda e pura da salvação. Todas essas três vertentes teológicas do pensamento humano também falam sobre a queda, também dialogam entre si nessa intersecção importantíssima que é a história da queda do homem. E no tópico 1, os irmãos vão ver que o nosso comentarista, o pastor Claudionor de Andrade, ele começa com a pedra angular da doutrina pentecostal relacionada à queda humana, relacionada à armatiologia, ao estudo do pecado e também relacionado à doutrina da salvação. No tópico 1, o nosso comentarista ele vai versar sobre o livre-arbítrio do ser humano. Eu vou colocar isso aqui para os irmãos como nosso tópico 1. Eu sempre gosto de destacar aqui os tópicos. Então eu vou resumir, tá, meus irmãos? Eu vou resumir para não ficar perdendo muito tempo escrevendo o subtítulo no quadro. Então, o tópico 1, ele vai versar sobre o livre-arbítrio. Talvez o livre-arbítrio seja a grande cisão entre os chamados protestantes reformados ou protestantes históricos e os chamados protestantes pentecostais. Também, justiça seja feita, o livre-arbítrio da forma como o protestantismo pentecostal professa também é adotado pelos romanistas, do qual o grande expoente é a Igreja Católica. Bom, nós queremos, antes de qualquer coisa, definir livre-arbítrio. E muitas pessoas definem o livre-arbítrio como a capacidade do ser humano fazer escolhas pessoais dissociadas de qualquer causa ou de qualquer influência. É muito comum essa ser a definição dada pelos irmãos calvinistas quando vão debater ou quando vão confrontar os irmãos arminianos, tá? Do qual nós, Assembleia de Deus, fazemos parte. Essa definição que eu acabei de dar não é a definição exata de livre-arbítrio, muito menos a mais adequada. A bem, na verdade, o que eu acabei de falar mais é associado a uma libertinagem de arbítrio do que a livre-arbítrio. Nós cremos sim que o ser humano é capaz de fazer escolhas. E essas escolhas podem ser boas ou ser más. Ou seja, nós realmente cremos que o ser humano é capaz de fazer escolhas contrárias à sua natureza. Agora, não quer dizer que essas escolhas são dissociadas de qualquer causa. E isso é muito importante. Então nós podemos fechar aqui uma definição particular que você, professor, professora, pode colocar na sua aula ou pode formatar de acordo com como achar melhor, mas passando por esses parâmetros. A definição correta de livre-arbítrio é a definição que diz que o homem é capaz de parar, olhar para uma situação proposta, avaliar aquilo de acordo com sua capacidade e tomar decisões e tomar uma decisão que seja contrária ou não à sua natureza. Eu vou colocar isso aqui para os irmãos de forma mais
enxuta, tá bom? Então, se você quiser anotar a definição que eu vou propor para você aqui é a seguinte. Aliás, não é uma definição particular minha, claro. É a capacidade do homem. É a capacidade do homem de avaliar uma situação proposta. Anote, tá bom? Não fique só assistindo parado, não. Anote, faça anotações. É a capacidade do homem de avaliar uma situação proposta, tá bom? E mais do que tudo, e tomar uma decisão que pode ser contrária, ou não à sua natureza, ok? Olha só aqui, ó, a definição mais completa de livre-arbítrio é a capacidade do homem de avaliar uma situação proposta e tomar uma decisão que pode ser contrária ou não à sua natureza. Muito bem, nós não estamos aqui dizendo que o ser humano é capaz de sustentar essa sua decisão. Afinal de contas, a tomada de decisão, ela é um ato momentâneo. Agora, sustentar esta decisão ou ficar firme nessa decisão já é uma outra discussão. Mas já que estamos falando de livre-arbítrio, eu imagino que os irmãos estão pensando, mas existem outras correntes que versam sobre isso? Sim, existem. Bem, na verdade, uma vez que nós definimos o livre-arbítrio, o irmão já sabe qual é a definição, eu vou dizer que no campo teológico há pelo menos 3 grandes correntes. A primeira corrente que nós temos é talvez uma das mais importantes, foi uma das correntes originais do berço protestante e ela é chamada de determinismo, tá? Determinismo. Bom, o que diz o determinismo? O que ele afirma? Bom, o determinismo afirma que toda ação do ser humano é feita contra a sua vontade. Ou, melhor dizendo, o ser humano não faz uma escolha. Já é determinada para ele o que ele decidirá, ou qual decisão ele tomará. Em outras palavras, o determinismo, ele diz o seguinte, anote aí se você quiser, que a ação do ser humano não é tomada por si, mas por outra pessoa, por um fator externo. O determinismo é basicamente o berço do calvinismo. Então entendam, o determinismo diz que a ação do ser humano ela é tomada não por causa do ser humano, mas devido a um agente externo, e no campo teológico, esse agente externo é sempre Deus e a sua soberania. O determinismo diz que o ser humano não é capaz de tomar decisão que vá contra a sua natureza. E não sendo capaz, tudo o que ele faz já foi pré-determinado por Deus. Por isso o nome determinismo. Nós temos dentro do determinismo 2 alas dissociadas. Nós temos o determinismo radical e o determinismo moderado. O determinismo radical, ele afirma sem meias palavras que na existência humana, face à soberania de Deus, não há espaço para nenhuma escolha. Anotou isso aí? O determinismo radical, eu vou colocar aqui para você, não vou anotar a definição, mas eu vou colocar para você não se esquecer, tá? O determinismo radical diz, na existência humana, confrontada com a soberania de Deus,
não há espaço algum para a escolha humana. O ser humano, ele é um androide. O ser humano, ele é um robô pré-programado por Deus para tomar as suas decisões. Desculpe-me se há algum irmão que professa esta crença, que me escuta nesta hora, mas eu preciso ser realístico com a definição. Mas, dentro do determinismo, nós temos um determinismo moderado, que é onde se encontra, por exemplo, a grande parte das igrejas históricas, como, por exemplo, onde se encontra os nossos irmãos presbiterianos, batistas e assim por diante. Eles dizem o quê? Que há sim uma liberdade de escolha, mas essa liberdade de escolha é totalmente controlada por Deus. Ou seja, o homem vai ser responsável pela ação, mas a causa jamais será a sua escolha. Neste caso, no determinismo moderado, o homem ele é o agente efetivador, ele é o agente que põe a mão na massa, mas nem de perto a sua vontade é o grande causador da ação, e sim a vontade de Deus. Eu gosto bastante da comparação feita pelo apologeta e saudoso pastor Norman Geisler, quando em sua teologia sistemática ele faz a seguinte comparação, que o determinismo moderado é quem obriga uma pessoa, sequestra uma pessoa e ele faz a pessoa, ele toma as mãos da pessoa e age pela pessoa. Já no determinismo moderado, é uma pessoa que está sendo movida, deslocada, mas tem uma arma apontada para a cabeça. Ou seja, ela não faz pela sua própria vontade, ela faz porque ela é forçada a fazer, mas o faz. Agora, ao contrário do determinismo, nós temos uma outra corrente totalmente oposta a ela, que é o chamado indeterminismo. Bom, o indeterminismo, ele é professado principalmente pelos adeptos das chamadas teologias liberais ou teologia liberal e também pelos adeptos da ciência natural ou livre pensamento. O que é o indeterminismo? É radicalmente o contrário do determinismo. O indeterminismo diz: não existe causa para nada. Tudo acontece porque há um momento caótico, há um movimento de caos e as coisas acontecem por acontecer, tá? Ou seja, não há um porquê das coisas, não existe uma relação causal. Elas são simplesmente indeterminadas. As coisas acontecem porque devem acontecer devido a situações momentâneas. Ou seja, o indeterminismo ele é radicalmente oposto ao determinismo. As duas correntes possuem os seus extremos e é ruim. Já nós, que cremos na definição de livre-arbítrio que dei para os irmãos, somos conhecidos por autodeterministas. O que são os autodeterministas? São aqueles que creem que as coisas acontecem muitas vezes por nossa própria razão. Nós somos a própria causa. As ações humanas são autocausadas, ou seja, são causadas por nós mesmos. Nós, arminianos e assembleianos, cremos que somos autodeterministas ou estamos inseridos no autodeterminismo. Determinismo. Vamos escrever isso aqui direito? Autodeterminismo. Pronto. Tá bom? E nós encontramos na Bíblia aquilo que sustenta o livre-arbítrio.
É muito comum você fazer pesquisas na internet, e isto é um perigo, principalmente para quem não tem muita base teológica, e vai perceber que a grande parte dos artigos teológicos versam sobre o determinismo, de onde está a corrente calvinista, que tem esse nome graças a João Calvino, ou a John Calvino, que foi um dos, mas não o pai da teoria atual. A teoria construída atualmente, ela é chamada de teoria calvinista, mas o formato dela hoje, seus 5 pontos, que nós não vamos entrar aqui, porque senão essa lição foge do escopo e do seu sentido, ela foi uma construção de vários outros reformadores, tá? Já nós somos arminianos, em homenagem a Armínio, que foi um grande teólogo, que colocou também o ser humano como um agente atuante no processo de salvação, tá? Quando a gente olha para a Bíblia, você vai perceber que existem muitos versículos que mostram que o homem, sim, tem a sua vontade modulada e influenciada pela graça de Deus. Existem capítulos que dizem assim, por exemplo, Romanos capítulo 7, versículo 17 a 19, que diz assim: de maneira que agora já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Agora, veja que coisa interessante. Paulo, ele diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E aí, claro, todos nós, sejamos calvinistas ou arminianos, concordamos até aqui com este versículo. E com efeito, o querer está em mim. Ora, se o querer está em mim, ainda que eu não tenha condição de sozinho efetuar processo de salvação, ou eu não tenho nenhuma condição de salvar a mim mesmo, isto é fato, entenda isso, meu irmão, minha irmã, nós podemos ter vontade de ser salvo, tá? Mas não consigo realizar o bem. Olha o que Paulo fala: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu pratico. Olha só, claro que alguns calvinistas vão dizer: mas Paulo diz isto porque ele já estava pré-definido, predeterminado a ter essa vontade. Mas isso não está escrito aqui, porque apesar que Paulo usa o pronome pessoal eu, este eu, ele é holístico, ou seja, ele se coloca como representante de toda a humanidade. Aqui você pode perceber, até pelo contexto do capítulo, que Paulo está versando sobre toda a humanidade. Ele não faz aqui um desabafo particular seu. Ele coloca o seu caso próprio para revelar que ele tem um sentimento que perpassa por toda a comunidade humana. Então há o desejo, não há possibilidade de salvação. E é muito importante deixar isso claro, porque muitos creem que o livre-arbítrio significa que o homem é capaz de se salvar, que o homem é capaz de ser agente principal do processo salvífico. E isso está errado. Lembra quando eu defini aqui o livre-arbítrio? Eu disse que o homem é capaz de tomar uma decisão que vá contra a sua natureza. Essa decisão, ela pode ser momentânea. O homem pode decidir momentaneamente se virar a favor de Deus, aceitar a palavra do Senhor, aceitar que o sangue possa cobrir e limpar de todo o pecado. Agora, não significa que sem Deus o homem é capaz de sustentar essa decisão. Nenhum homem é capaz de se sustentar. Muitos dizem, mas o livre-arbítrio vai contra a soberania de Deus. Mas quem disse que a soberania de Deus é impor exatamente a vontade perfeita do Senhor? É sempre bom lembrar que quando falamos em vontade de Deus, estamos falando em pelo menos duas vontades, a vontade perfeita e a vontade permissiva. Deus não é um déspota, Deus não é um Deus carrasco que impõe decisões goela abaixo de todos.
Da mesma forma como a soberania de Deus permite que ele, em alguns momentos, imponha a sua vontade perfeita, também permite que em alguns momentos ele deixe que a vontade imperfeita do ser humano atue, que o homem atue de acordo com a sua própria vontade. Tá me entendendo? O fato disso acontecer não significa que Deus não é soberano. Alguns até fazem, numa linguagem jocosa, uma comparação. Olha, meu filho, eu estou aqui, eu posso te salvar, como se isso fosse um ar de humilhação. Não é humilhação. A própria Bíblia deixa bem claro que não compensa jogar pérolas aos porcos. A figura de Cristo batendo a porta, esperando abrir, traçada em Apocalipse, é mais do que necessária e suficiente para garantir que o ser humano escolhe, que o ser humano é agente, que o ser humano faz parte do processo. Veja bem, a Bíblia nos deixa bem claro que nós não nos salvaremos por nós mesmos. A Bíblia deixa bem claro que nós não temos capacidade de não pecar, mas em um momento em que a palavra de Deus fala conosco e que o Espírito Santo nos convence do pecado e do juízo, nós temos condição de tomar uma decisão de seguir a Jesus. Sem Cristo, não conseguiremos manter essa decisão. Sem Cristo, falharemos. Por quê? Devido à nossa natureza. A natureza nossa é adâmica, é pecaminosa. Eu estou dizendo isto porque é importante que nós entendamos o que nós vamos a pregar. A palavra diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, mas é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E aí os irmãos calvinistas, os irmãos deterministas, olham para isso e dizem: está vendo? Está escrito aqui, ó, pela graça sois salvos, e isso não vem de nós, não vem de vós. E não vem mesmo, meus irmãos, não vem mesmo, mas não significa que nós somos sujeitos passivos. Eu acabei de falar, se eu simplesmente falar quero seguir a Jesus e não houver a graça que vem de Deus, não vai ser suficiente. Não é o querer que salva, é a ação de Deus que salva. Mas o querer é a porta de entrada para a ação de salvação. Eu vou até repetir isso aqui para você. O querer não salva, mas o querer é a porta de entrada para a ação da salvação. E aí é interessante, porque preste bem atenção nesta passagem que eu acabei de ler para você, a habilidade da pessoa a receber o dom gracioso da salvação não é a mesma coisa que ele trabalhar por esse dom. Nós iríamos nos jactar, nós iríamos nos dizer somos bons, somos os melhores, se o nosso trabalho fosse o responsável pela vinda preveniente da graça. E isto não é verdade. Romanos capítulo 3, verso 10 a 12 diz: não há um justo sequer, nenhum sequer, não há ninguém que o entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. E qual que é o problema deste versículo? Nenhum. Este versículo não confronta o livre-arbítrio. Nós cremos que a humanidade toda está debaixo do jugo do pecado. Nós cremos que ninguém busca a Deus em si mesmo. Nós cremos que todos se extraviaram. Cremos que nos fizemos inúteis. Cremos que não há ninguém que faça o bem por si só. Assim cremos. Mas cremos que a tomada momentânea de decisão é possível. E o tópico 1 basicamente vai versar sobre isso. Eu quero só lembrar aos irmãos que a frase uma vez salvo, para sempre salvo é a frase mais falsa que nós temos nos termos teológicos. Isto porque a própria Bíblia deixa bem claro, lá em Hebreus capítulo 6, que é possível a apostasia,
que é o abandono deliberado da fé por alguém que já conheceu ao Senhor. Hebreus capítulo 6, 4 a 6, nós temos uma aula em nossa playlist extensa sobre isso, numa revista que tivemos sobre Hebreus, que diz assim, como está escrito, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Mas como assim? Então essas pessoas aqui tiveram contato com a graça salvadora e desviaram. Então é possível isso acontecer. Eu já vi alguns grandes expoentes do evangelho, inclusive um expoente que eu respeito ao máximo e tenho um grande carinho por ele, que é o pastor Augusto Nicodemos, homem de Deus, e ele mesmo diz, mas aqui o termo pode se referir a alguém que apenas conheceu superficialmente a palavra do Senhor, alguém que conheceu apenas de forma rasa, o que nós diríamos aquele que apenas professou da boca para fora, mas nunca se converteu. Mas aí eu convido a voltar para o original, porque a palavra iluminados aqui é photistentas, tá? Iluminados aqui é photistentas. Vou até colocar aqui para você, tá? Iluminados, do grego photistentas, tá? Photistentas significa iluminados de uma só vez, tá? De uma só vez. Não é uma experiência pequena, tá? São pessoas que realmente foram iluminados pela palavra. Não era uma conversão rasa. E eles caíram. Outro termo que eles usam o termo diz, e provaram. Provaram quer dizer, conheceram apenas um pouquinho. Está errado também, porque a própria Bíblia diz que Jesus provou a morte. E o provar aqui é passar pela experiência. Não é o provar de estar cozinhando e colocar um pouquinho de alimento na mão e experimentar o tempero. Não, o provar aqui, no original, significa passar pelo processo, ou passar pela experiência. Então eles passaram pelo processo de conhecer a boa palavra e se desviaram. Portanto, meus irmãos, o tópico 1, a ideia central é que você entenda que o homem é responsável pelas suas consequências através do livre-arbítrio. O nosso penúltimo tópico, que é o tópico 2, ele vai falar sobre a queda, ok? A queda do homem. Eu estou resumindo aqui, tá? Quais são os detalhes que eu acho interessante o irmão trazer à lumen a queda? Na verdade, Gênesis, capítulo de número 3, é uma das histórias mais tristes e mais infames da Bíblia. Por quê? Porque nós vamos perceber que o casal perfeito trouxe para nós o pecado, ou seja, pelo casal perfeito, a imperfeição entrou no paraíso. Esse contraste lacera o nosso coração, porque nós ficamos a perguntar, como que isto aconteceu? Primeiro, eu acho que todos nós vamos concordar que Adão era livre. Quando você começa a ler as páginas sagradas, especificamente no capítulo 2 de Gênesis, o livro do princípio, você vai perceber que Deus outorga a Adão essa escolha, dizendo, olha, você pode comer, Adão, de todas estas árvores, todos esses frutos aqui do jardim, menos daquela ali. Mas aí Deus diz, mas se você comer, porque se no dia que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, esse se condicional, como sempre, está dando a entender que havia uma ordem, mas que a obediência a esta ordem era facultativa. Portanto, há aqui uma ideia que corrobora a nossa crença de que Adão era um ser autodeterminado.
Eu gosto de deixar bem claro que Deus não quer ninguém que siga Ele contra a vontade. Deus, a pior sensação que alguém pode ter, que o ser humano pode ter, não é de ter alguém ao lado dele forçadamente. Você está casado com uma mulher que não te ama, você está casado com um homem que não te ama e que está forçado do seu lado, não é ruim? Então imagine para Deus ter milhões de pessoas que estão ao seu lado sem querer, sem vontade própria. Portanto, Adão era livre no seu sentido mais puro de autodeterminismo. Se não, vejamos, se Adão pecou por uma questão determinística, nós temos um paradoxo terrível. Essa expressão, inclusive, foi chamada de problema excruciante por H. Sproul, um grande teólogo, quando analisando a teologia de Jonathan Edwards. Não sei se os irmãos sabem, mas Jonathan Edwards foi provavelmente um dos maiores reformadores, um homem de Deus. Eu gosto sempre de deixar claro para os irmãos, ser calvinista não é heresia, tá? Ser calvinista não é pecado, é uma visão particular sobre a salvação de Deus. Isso é muito importante ser colocado. Os grandes reformadores, Lutero era calvinista, era determinista, né? O próprio João Calvino, determinista, Jonathan Edwards, tantos outros que eu acabei de citar. E o Jonathan Edwards, ele era bem radical nisso. Então, qual foi o problema apontado pelo próprio Sproul, que era determinista? Se Adão pecou por uma questão determinística, Deus agiu contra a sua própria natureza. Porque a Bíblia deixa bem claro que Deus não faz ninguém pecar. Isso vai contra a sua própria natureza. Quer ver? Tiago capítulo 1, versículo 12 ao 14, diz assim: bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém, sendo tentado, diga, preste atenção, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Vou repetir, pela sua própria concupiscência. É muito importante. Cada um é tentado, cada um é atraído, cada um é engodado pela sua própria mente. É o irmão Jezrael que está dizendo? Não, não é. Quem está dizendo isso é a própria Bíblia Sagrada em Tiago 1, 12 a 14. Anotou? Importantíssimo. Portanto, a lógica determinista de que é Deus que fez Adão pecar está errado. Segunda coisa, não foi o diabo que fez Adão pecar. Nós temos uma mania, nós protestantes, e isso virou até motivo de chacota, de tudo jogar a responsabilidade em cima do diabo, né? Ah, foi o diabo que me obrigou. Ah, foi o diabo que fez isso. Ah, foi o diabo que fez aquilo. Para com isso. Você age de acordo com a sua própria decisão. O diabo, ele seduziu. O diabo, ele tentou Adão e Eva, mas ele não forçou Adão e Eva a pecar. Eu sempre gosto de olhar para o diabo com a figura do lenhador. Já viu o lenhador? Ele olha para a árvore e o lenhador ele vai bater o machado bem do lado que a árvore está pendendo, não é isso? Já há uma inclinação. O que aconteceu ali foi isso. Tá? Eu acredito que Eva passava, dava uma espiada, dava uma olhada, achava aquele fruto muito bonito e é curioso, a curiosidade é natural do ser humano. Eu acredito que eles diziam, que fruto bonito, né? Então o diabo percebeu aquilo e tentou Eva, mas não forçou Eva a pegar o fruto e morder, não forçou Adão a cometer este ato também. Eu gosto bastante de uma cena do filme, um filme já bem antigo, não muito antigo, mas década de 90, que é O Advogado do Diabo. É uma produção
americana, e eu me lembro de uma cena que, se não me engano, feita pelo Al Pacino, em que ele representa ali o diabo e diz assim para o advogado: olha, eu apenas monto o palco, os autores da peça são vocês. E eu gosto muito dessa comparação, porque é isso que o diabo faz. Ele percebe a sua inclinação e ele arma o esquema, ele monta tudo ali para te tentar. Ele monta tudo ali, monta o palco, coloca a sua fraqueza, coloca o seu ponto nevrálgico ali, para que você peque. E é por isso que você tem que estar vigiando. É por isso que você tem que estar constantemente em oração, em jejum e em vigilância, para não cair na tentação que virá. Então a causa do pecado de Adão não foi o diabo que fez o pecar. Muito menos foi Deus que o fez pecar. A conclusão que nós temos é que Adão pecou, e isso está no nosso tópico 2, Adão pecou pela sua mais absoluta e convicta vontade. Tá? Adão peca pela sua absoluta e convicta vontade. Ah, não foi Deus que fez Adão pecar, não foi o diabo que fez Adão pecar, Adão pecou pela sua vontade. Eclesiastes vai mais ou menos nesta linha, quando no capítulo 7, versículo 29, diz assim: eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, porém eles buscaram muitas invencionices. Eu gosto muito da tradução King James, que diz invencionices. A tradução mais contemporânea nossa, mais comum no meio evangélico, diz muitas astúcias. O fato é, meus irmãos, que Adão e Eva foram os responsáveis pela sua queda. E é interessante porque isso dá um choque com o determinismo radical, porque Adão não havia pecado. Deus havia feito Adão perfeito pela sua própria vontade, imagem e semelhança. Se Adão foi feito à sua imagem e semelhança, então Adão não tinha natureza corrompida. Fato. Então como é que alguém de natureza não corrompida se corrompe? Aí, o que a moderna versão determinista e calvinista diz? Não. Adão foi o único homem que tinha efetivamente um livre-arbítrio. Depois dele, mais ninguém tinha. Na verdade, eu até disse que é moderna, mas não é muito moderna nada, porque o próprio Agostinho já usava essa definição, né? Ele dizia assim: antes da queda, homem pode pecar, homem não pode pecar. Após a queda, homem apenas pode pecar. Bom, nisso aí não há nenhuma contradição com o livre-arbítrio que nós professamos. Nós cremos, claro, que antes da queda, realmente o homem podia não pecar. E que após a queda, ele não tem como mais pecar. Ele vai ter uma vida de pecado. Fato. Eu acho que isso já ficou claro para os irmãos, né? Eu acho que ficou claro que uma coisa é eu tomar uma decisão e outra coisa é eu sustentar a decisão. Muito bem. Meus irmãos, a queda do homem foi um ato terrível, mas foi um ato de pura responsabilidade do homem. E para terminar, o nosso tópico 3. As consequências da queda. As consequências da queda. Escuta, eu vou listar aqui, eu posso listar para os irmãos, pelo menos 3 tipos de consequência. A primeira consequência que eu cito é a consequência no campo físico. E qual foi a consequência no campo físico? A morte. A morte física. A morte física já havia sido predeterminada por Deus. Caso o homem morresse, foi uma das consequências do pecado. Em Romanos capítulo 5, versículo 12, você vai ver que a palavra do Senhor diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a
morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então aqui nós temos o primeiro exemplo de consequência, que é a consequência física, o pecado. Vai lembrar também que junto com que era a morte física. Vai lembrar que junto com a morte física também veio as dores e as enfermidades. A mulher, a partir daquele momento, teria dores no seu parto, não é? O homem sangraria e suaria para tirar o seu próprio suor. Então, a outra consequência física que nós temos, além da morte física, é a dor e o cansaço, o suor, tá? Que se relaciona com o cansaço, tá bom? A dor e o suor representando a fadiga do ser humano. Isso são consequências físicas. Mas também houve consequências espirituais. Dentro da consequência espiritual, a primeira que nós temos também é a morte. Só que é a morte espiritual. Veja a diferença. A morte física separa o homem da matéria, lembra? Separa o homem do seu invólucro de carne. Já a morte espiritual, ela é pior, porque ela separa o homem de Deus. É interessante porque Efésios capítulo 2 mostra isso quando diz, e Efésios capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Mortos em ofensas e pecados. Tá? Então essa foi uma consequência espiritual. Além da consequência espiritual, nós temos um outro efeito aqui dentro que eu chamo de efeito transmissional, né? O que é o efeito transmissional? É aquilo que a Bíblia fala do pecado de Adão passar para os outros. Toda a humanidade gerada a partir de Adão herdou a natureza pecaminosa do nosso ancestral. Tá entendendo? O que eu chamo de efeito transmissional é isso. Toda a humanidade, todo fruto que veio a partir de Adão herdou a natureza pecaminosa de nosso ancestral. Romanos capítulo 5, Romanos que é a catedral da teologia da salvação, né? Romanos que é o arcabouço da doutrina da salvação. Versículo 18 e 19 diz assim, 5, 18 e 19. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Vamos lá. Porque, como pela desobediência de um só homem, quantos? Um só. Quem? Adão. Muitos foram feitos pecadores. Muitos. Quem? Todos nós. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. O efeito que nós temos também, o último efeito que nós temos, é o efeito relacional, né? E qual é o efeito relacional? É este citado aí, pela nossa revista, como a separação entre Deus e o homem, a perda da comunhão com Deus, a ruptura desta comunhão, que só voltou a ser reativada, mas não em toda a sua plenitude, com a morte de Cristo no Calvário e o véu que se rasgou de alto a baixo, reorganizando e amarrando novamente a comunhão entre Deus e o homem. Eu quero terminar nossa aula, meus irmãos, dizendo o seguinte: há uma corrente calvinista, determinista, que diz, olha, realmente o livre-arbítrio existiu até a queda do homem, mas deixou de existir a partir de então. Isso não é verdade. Ainda continua, o ser humano ainda continua agindo e escolhendo deliberadamente, voluntariamente, agir errado. 2 Pedro 3,5 diz:
Eles, preste atenção, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste. Portanto, meus irmãos, o homem é sim responsável pelas suas ações. A queda marca o meio de nossa revista. Vimos já a origem do homem. Hoje vimos as características da queda. Os irmãos vão perceber que eu não fiquei me atendo a contar a história, porque isso aí você tem que fazer, e você conhece a história, tá? Mas nós vimos a lição principal que nós temos da queda, é que o homem pecou por sua absoluta vontade e que o homem tem condição de tomar sim a decisão de ir para os braços de Deus e a sua redenção. Não tem condição de se salvar, mas tem condição de levantar os braços e dizer: Senhor, salva-me, redime-me, purifica-me. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando e te prosperando sempre mais. Se essa aula te edificou, se essa aula contribuiu com você, deixe o seu like, o seu joinha, tá bom? Compartilhe, divulgue, comente. A gente não responde a todos os comentários, mas nós amamos ler cada uma das palavras que os irmãos colocam aqui para nós. Que Deus continue vos prosperando sempre mais. Amém.